Mas vamos falar um pouquinho aqui dos gatilhos, que são importantes. Ó, a gente entende o quê? Quando a gente tem um paciente com SAM, a gente tem que ver com ele quais os gatilhos, né? Então, ele sente que piora. Ele pode ter tido o gatilho principal da spike, mas ele também sente que piora com calor, frio, mudança brusca de temperatura. Hoje eu falei com uma paciente, né? Ela me disse assim, doutora, eu tô bem melhor, mas agora que começou a chover em Brasília, um dia antes de chover, eu comecei a ter dor no corpo. Eu disse, então, você tem que ser a mulher do tempo, né? No telejornal. Brinquei com ela, né? É aquela coisa, quando o joelho dói, não tem gente que diz, quando vai ficar frio, eu sinto o meu joelho doer. Isso tudo é mediado pelos mastócitos, tá? Porque a pessoa sente alterações barométricas, né? E aí começa a ter, ou alteração da temperatura, da umidade, tá? Estresse, um dos grandes gatilhos é o estresse. Então, eu tenho pacientes pós-spike que tem um quadro clínico igual de uma pessoa que começou o quadro quando morreu o cachorrinho. Tá? Então, o estresse emocional é algo extremamente potente. Aí que a gente fala, né, o poder da mente sobre o nosso corpo. Né? Como é importante a gente ter uma mente sã nesses tempos atuais. Né? É muito complexo isso, mas a gente tem que tentar. Exercício. Então, o exercício é algo que nós queremos para todos os nossos pacientes, todos nós sabemos a importância, mas no paciente com SAM, se você for dizer para ele fazer exercício, ele pode voltar de lá pior. Então, muitas vezes a gente tem que dizer, ó, nós vamos dar um passo atrás. Nós vamos estabilizar os seus mastócitos, você vai melhorar, e aí você vai tentar retomar o exercício. Exato. Devagar. Se você sentir que você está fazendo exercício, você leva 3 dias para se recuperar, é porque o teu mastócito está ativando. Exato, intolerabilidade ao exercício físico. Aí a gente contraindica, né, a atividade física naquele momento, para depois que a gente conseguir estabilizar tudo isso, todo o quadro, aí volta a fazer o exercício físico. Isso, então é muito mais do que, né, do que você dizer para o paciente, não, a sua resistência está baixa, você tem que continuar. Isso está errado, mas é porque as pessoas não sabem. Eu sempre dou um exemplo de que o jogador de futebol está lá com o joelho machucado, o técnico não vai escalar ele para jogar. Vai desinflamar o joelho primeiro, melhorar o joelho, para depois escalar ele para jogar. Exatamente. Fadiga, privação de sono, então ficar sem dormir, né, ou cansar demais é algo que pode desencadear ativação. Alimentos ou bebidas, especialmente alimentos ricos em histamina ou que liberam histamina, tá? E aí a gente pode falar leite, glúten, mas também coisas saudáveis. Então, tem muita coisa saudável que tem muita histamina. Vou dar um exemplo para vocês. Banana, abacate, morango, cacau, né? Então, o paciente ele fica assim, meu Deus, não sei o que está me ativando aqui, tá? Então, claro que isso precisa muitas vezes, não, sempre, tá, pessoal? Eu não trato paciente que não acompanha com nutricionista nesses casos, tá? Medicamentos, então, muitos medicamentos, antibióticos, anestésicos, os recipientes de vacinas, tá? Então, tudo isso pode gerar ativação. Um outro imunizante que tem já descrito na literatura, então tem os artigos, né? O imunizante do HPV ativa muito mastócito, tá? Já tive pacientes que foi pós-imunizante do influenza, certo? Então, assim, isso ocorre, né? O que eu digo é que são produtos químicos, como qualquer outro. Então, não tem como dizer que algo é 100% seguro, nunca será, né? Então, qualquer medicamento, qualquer produto químico e até produtos não químicos podem gerar ativação em uma pessoa, porque somos todos diferentes uns dos outros, né? Odores, então o paciente pode ter reação a cheiros, né? Perfumes, aromas, sol, ficar muito tempo no sol, não tem gente que diz fico alérgica ao sol? É verdade. Né? Trauma na cabeça, venenos, né? Como eu falei, de insetos, infecções virais, então poderia citar aqui fortemente a Covid, mas também a dengue, então tem muitos pacientes pós-dengue com esse quadro, tá? E aí vai acumulando, né? Teve Covid, depois teve dengue, e aí ficou com desautonomia. E aí não sabe por quê, tá? As micotoxinas são um grande inimigo dessas pessoas. E hoje se sabe que existe uma predisposição para a pessoa desenvolver ou não a doença do mofo, né?
para desenvolver a inflamação por micotoxinas. Então, alterações genéticas que fazem com que a pessoa não consiga lidar com aquelas toxinas, não consegue botar para fora, tá? Então, isso existe uma interação com a Covid longa, né? Então, saiu um artigo recente também mostrando que o mesmo gene, tem um gene já avaliado lá do sistema HLA-BR, que predispõe para a Covid longa e para intoxicação pelo mofo, tá? Até teve o Jordan Peterson, vocês conhecem o Jordan Peterson, aquele filósofo, né, que fala os valores de direito e tal, que ele veio para o Brasil e ele viria novamente para dar uma palestra, ele não pode vir porque ele está com a doença do mofo. E isso é algo que leva a uma alteração neurológica. Então, as pessoas acham que ter um mofinho na parede vai só dar uma rinite alérgica, né? Lê do engano. Isso pode levar a um quadro neurodegenerativo, pode gerar um gatilho para autoimunidade, tá? É muito grave. Então, a gente realmente tem que combater o mofo de todas as formas. Alterações no microbioma, como disbiose, tá? Irritação mecânica, vibração, fricção. Tem pacientes que no avião pioram por causa da vibração e da alteração barométrica, implantes e exposição de metais, como eu falei para vocês, e hormônios. Então, as variações hormonais, por que a Covid longa é mais comum em mulher? Uma das coisas é a variação hormonal. Então, a mulher passa por alterações hormonais todo mês. Tem a perimenopausa também, a menopausa. Então, esse desequilíbrio hormonal, ele favorece a ativação dos mastócitos. Geralmente, assim, o pico do estrogênio vai ativar mastócito, né? Então, também quando você tem estados de hiperestrogenismo, tá? Por exemplo, paciente com endometriose, SOP, né? Você vai ter mais ativação de mastócito. E eu vou falar mais. Alguns sintomas da menopausa são mediados por mastócitos, por causa do desequilíbrio hormonal. O que a mulher tem? Brain fog, ela não fica com flushing, não fica vermelha na face, não fica com fadiga, tá? Então, muitos sintomas são mediados pelos mastócitos e ali pelas alterações hormonais. Então, esses são os gatilhos principais e, na maior parte das vezes, o paciente vai ter mais de um gatilho, né? E é muito importante que a gente identifique os gatilhos. Então, eu sempre digo, a questão número 1 do tratamento é o seguinte: descubra os seus gatilhos e deixe eles bem isolados, certo? Nem sempre a gente consegue fazer isso em todo mundo. Mas se você sabe que o teu gatilho é um alimento, você não vai ficar comendo aquele alimento, né? Porque senão a gente não consegue estabilizar o mastócito. Então, a coisa número 1 aí de todo o tratamento sempre vai ser evitar os gatilhos, tá? Aqui a gente tem, eu não sei se eu vou conseguir mostrar esse vídeo aqui, tá? Mas vou tentar. Peraí. Tem um videozinho aqui mostrando como é que o mastócito é ativado. Acho que esse aqui eu não vou conseguir mostrar, mas vou mostrar para vocês aqui uma outra figura que eu acho muito importante. Essa figura a gente tinha que mostrar para todos os médicos, né? Que é uma figura que exemplifica muito bem como é que a gente faz esse diagnóstico. Primeira coisa para fazer o diagnóstico é que a gente tem que ter interesse pelo paciente, né? A gente tem que querer ajudar aquela pessoa, porque ela vai vir com muitos sintomas ou vai vir assim com uma situação que ninguém conseguiu resolver até agora, tá? Então, a gente tem que fazer um 360 no paciente, né? Então, olha só, sintomas da pele são muito comuns, mas não precisam estar presentes, urticária, tá? Então, quando tem urticária, fica mais fácil, né? De você pensar, será que é SAM, né? Mas você não precisa ter. Pode ter aquele vermelhidão, pode ter coceira sem o rache, dermografismo, cardiovascular, dor no peito com exames cardiológicos normais. Esses dias eu vi no Instagram uma médica falando assim, uma médica até muito boa, mas assim, para você ver como é o desconhecimento, né? Ela falando, não, porque eu recebi umas pacientes aqui, umas adolescentes, e elas reclamavam de dor no peito e já foram no cardiologista, então eu encaminhei para o psiquiatra, né? Então, assim, adolescente, você imagina tudo que não aconteceu na pandemia com os adolescentes, né? Deve estar com os mastócitos super ativados, né?
Então, a dor no peito, né, ela pode ocorrer mesmo com exames cardiológicos, com enzimas cardíacas normais, tá? A dor no peito pode ser dos mastócitos ou também da desautonomia, tá? A sensação de palpitação, pode ter frequência cardíaca alta ou baixa. Os mastócitos podem fazer bloqueio de ramo, para você ter uma ideia, tá? Podem dar arritmias por causa dos mastócitos que a gente tem no coração. Pode ter aumento da pressão ou pressão baixa, dependendo dos mediadores que aquele mastócito tem lá dentro dele. Ginecológico, cólicas, então mais cólicas, dor menstrual, né? Aumento do sangramento menstrual, aumento ali do fluxo menstrual, irregularidades menstruais, tudo isso pode acontecer. Eu me lembro na COVID, uma das primeiras pacientes assim que eu atendi, que ela chegou a internar por causa de uma metrorragia, de tanto sangramento menstrual que ela teve durante a COVID. Aí a gente começa a entender, né, sintomas que tinha na COVID que a gente não compreendia. Um outro sintoma interessante, urinário. A bexiga por dentro, ela é puro mastócito. Então, se você pensa, se na pele você tem uma alergia e o sintoma é coceira, na bexiga, se você tem mastócito ativado, o sintoma vai ser qual? Uma hiperatividade da bexiga, vai fazer muito xixi. Vai urinar várias vezes, vai levantar à noite para urinar. E aí, né? Faz exame de urina, tá normal, não tem infecção. Faz exame de urina, tá normal, mas pode até ter infecções, porque isso acaba gerando uma alteração daquele epitélio, que favorece infecções também. Então, as mulheres começaram a ter infecções urinárias depois da pandemia. Né? De repetição, né? De repetição. Esquelético, então a gente vai ter dor musculoesquelética, dor articular, paciente que do nada, né, o ombro dá um problema aqui de bursite, né, inflamações. Da parte óssea, pode ter osteopenia em pessoas jovens, a gente tem que pensar em ativação de mastócitos. Uma piora da osteoporose, ativação de mastócitos. Gastrointestinal, é muito, muito comum o acometimento gastrointestinal, tá? Porque tem muito mastócito lá. Então, o paciente pode ter distensão, tá? Por quê? Porque libera a histamina. A histamina no intestino, o principal sintoma é distensão e eructação e também refluxo. Eu já tive paciente aqui, Rit, que fez cirurgia do refluxo e não resolveu. Por quê? Porque acharam que tinha que fazer, né? É. E já tive paciente também que foi recomendado fazer ablação cardíaca para arritmia. E aí, uns fizeram e não adiantou. E outros, teve uma lá que disse, não vou fazer não, vou ver mais coisa. Porque tinha mais coisa, ela acabou me descobrindo e veio aqui. E resolveu tratando os mastócitos, né? Então, isso é algo muito assim que está abaixo do radar, infelizmente. Mas vamos aumentar a percepção disso aí, se Deus quiser. Né? Então, sintomas gastrointestinais, bloating, né, que é a distensão, refluxo, dor abdominal é muito comum. O paciente tem crises de dor. Crises que levam ele para emergência. Porque esse mastócito é assim, a pessoa pode ter sintomas meio que contínuos, mas de vez em quando vai ter um surto dos mastócitos. E aí, nesse surto, a pessoa fica mal, ou fica mal de dor, ou fica mal de dor de cabeça, ou vomita, entende? Então, a pessoa está sempre indo na emergência. A parte respiratória, então, nariz, muito comum, né? Congestão nasal, coriza. Um dos sintomas mais comuns, eu não sei se chegou a ter paciente com Covid que disse, doutor, ligou uma cachoeira aqui no meu nariz. Né? Então, uma coriza profusa, muita coriza, tá? Pode ter também a coceira, né? Aquele paciente que está sempre coçando a garganta, já viu? Já. Né? As amígdalas grandes, a adenoide, chiado no peito, falta de ar, paciente diz que não consegue respirar fundo. Neurológico, dor de cabeça, brain fog, que é a névoa cerebral, tá? Que a pessoa esquece coisas importantes, coisas que ela jamais esqueceria. Tipo, o nome dos filhos, ou um procedimento que ela faz todo dia no trabalho, ela chega no trabalho e ela não sabe fazer. Eu já tive uma paciente anestesista que, depois do Covid, ela foi trabalhar super normal, chegou lá, ela não sabia ligar o carrinho de anestesia mais. Né? Então, é assim, é essa brain fog, né?
depressão, ansiedade. Um quadro muito comum, tá, relacionado aos mastócitos é a bipolaridade, tá? Então, bipolaridade é relacionado à neuroinflamação pelos mastócitos. E aqui, então a gente tem assim, isso aqui, claro que é só, né, alguns sintomas, certo? A gente vê, assim, milhares, né, sintomas dos mais diferentes possíveis, dos mais esquisitos possíveis. E aí a gente tem que pensar nesses pacientes. Então, são pacientes que não... Chega um ponto que eles são desacreditados pela família também e pelos médicos. É aquela pessoa que a família diz, ai, mas como você é sensível? Ou, nossa, você está sempre cansado, né? Por que você não quer fazer as coisas? Preguiçoso. Então, preguiçoso, né? Então, assim, isso pode acontecer em qualquer idade. Então, assim, você vê o quanto de criança não está assim também. E aí, como não se conhece isso, muitas vezes se dá para a criança aí estimulantes, né? E para os adultos também, estimulantes, ao invés de tratar a reação inflamatória. Então, aqui ficou pequenininho, mas dá para ver que tem muitos sintomas, né? Então, desnutrição, deficiência de vitaminas e minerais. Então, parece que é aquela pessoa, assim, que você faz uma B12 injetável, no mês seguinte não tem mais. No mês seguinte sumiu a B12. Existe um consumo muito grande, né, de vitaminas, é o que acontece na COVID também. Enxaqueca, coceira, sensação de formigamento, náusea, intolerância ao calor, ao frio, inchaço em qualquer parte do corpo, queda de cabelo, é sinal de ativação de mastócitos, tá? Muito comum. Cicatrização ruim de feridas, frequência maior de urina, tremores, enfim. Milhares de sintomas que muitas vezes não se encontra uma explicação. Tá? E aí a gente precisa pensar nos mastócitos como causa disso. E é importante frisar que isso tudo, assim, já acontecia. A grande questão é que isso aumentou exponencialmente aí na pandemia, e hoje nós vemos esses pacientes no nosso consultório no dia a dia. Né? Então, claro, hoje eu sou procurada para tratar pacientes que já se identificaram com isso. Os pacientes se identificam com os vídeos que eu faço, ou os nutricionistas encaminham para mim, colegas, mas o HIT deve ter no consultório dele pacientes com isso, qualquer pessoa vai ter. Com certeza. Né? Os oftalmologistas, aqueles pacientes com olho vermelho que nada melhora. Então, essa é uma condição que ela está, com certeza, no consultório de todos os médicos. A grande questão é que não se está vendo todo, né? Então, aqui a gente vê o mastócito dentro do tecido conjuntivo. Onde que fica o mastócito? O mastócito, ele fica nesse tecido estrutural de todos os órgãos. Então, o tecido conjuntivo é um tecido extremamente importante. No meio dele vai passar vaso, vai passar nervo, vai ter células de defesa, vai ter células de gordura, né? E o mastócito tá ali. Então, se o mastócito for ativado, ele vai derrubar as substâncias que ele produz em cima de todos esses órgãos, de todas essas estruturas, né? E ali você vai ter os sintomas, então, de neuropatia, por exemplo, né? Formigamento, parestesias, alteração do trigêmeo, neuropatia do trigêmeo, né? Do facial, entende? Então, tudo isso está envolvido aí em relação ao mastócito. E é interessante falar que o mastócito, ele atua como um maestro, né? Ele chama as células todas para fazer as defesas. Então, ele que identifica se é bactéria, chama o leucócito, se é vírus, chama o linfócito. Só que se isso fica desregulado, a pessoa fica mais suscetível a infecções, né? E aí fica tendo infecções de repetição. E aí, esse mastócito também atua em cima da gordura com fatores de crescimento. E aí a gente vai ter o quê? A paciente vai desenvolver lipedema. Então, o lipedema também está relacionado aí aos mastócitos. E o vaso sanguíneo, se o mastócito libera substâncias em cima dele, a gente vai ter, então, alterações vasculares, equimoses, podemos ter aí a endotelite também provocada pela ativação aí desse mastócito, né? E se a gente for pensar, os nervos, né? Os nervos também são estruturas que vão ter mastócitos. Então, se a gente vai ter mastócito no nervo e o mastócito vai ser ativado lá, esse nervo vai ficar com a função desregulada. E aí a gente vai ter a apresentação das desautonomias.
Então, as próprias desautonomias, a maior parte delas, não vou falar todas, mas uma grande parte delas vai ter a ativação de mastócitos como base disso tudo. Então, quer dizer que se a gente trata a ativação de mastócitos, a gente pode melhorar o paciente da desautonomia. Claro que não é tão simples, muitas vezes tu tem mais coisas para fazer junto, né? Mas isso é outra coisa que eu também gosto de fazer. Eu gosto de tratar a desautonomia, gosto não, prefiro tratar começando pela desinflamação, né, pela estabilização do mastócito, do que dando um beta-bloqueador, por exemplo. Porque o beta-bloqueador tem muito mais efeitos adversos, né? Então, às vezes a gente tem que juntar medicamentos, né, fazer as coisas ao mesmo tempo. Não é tão simples assim. E uma coisa que é importante falar, o mastócito, ele está no tecido conjuntivo, onde tem colágeno. Muito importante essa palavra, colágeno. Fibras de colágeno. Então, nas pessoas que têm alterações do colágeno, nós vamos ter, provavelmente, um mastócito também alterado. Como se nascesse junto essas coisas, né? Então, nós temos muitos pacientes com doenças do colágeno. E aí eu vou falar um pouquinho adiante lá, desde pacientes com síndromes de Ehlers-Danlos, hipermobilidade, Marfan. Então, as pessoas que têm alterações do colágeno já vão ter um mastócito disfuncional também e uma chance maior de ter Covid longa. Porque ele já tem um mastócito disfuncional e veio a spike lá e ativou mais ainda. Então, essas pessoas, elas têm um risco maior de ter a Covid longa também, né? Então, entendendo tudo isso, a gente encontra um caminho para tratar todos esses sintomas estranhos, esquisitos, né, que os nossos pacientes têm apresentado aí nesse período pós-pandêmico. E isso ocorre em crianças, novamente falando, desautonomia adolescente. Hoje nós temos uma prevalência de um caso de desautonomia POTS, né? POTS é a desautonomia mais comum relacionada ao pós-Covid, que é a taquicardia postural ortostática, que a pessoa está sentada aqui, a frequência cardíaca está, digamos, 70, e aí ela levanta, quando ela levanta, a frequência cardíaca vai acima de 100. Então tem que ter um valor de uma diferença de 30 pontos. E aí ela não consegue ficar em pé, ela fica zonza, ela tem uma intolerância ortostática. Então, a POTS é a mais comum, mas tem outros tipos também. Às vezes a pessoa não sente isso quando fica em pé, mas tem desregulação térmica, desregulação gastrointestinal. Olha só quanto sintoma tem de desautonomia, né? Dificuldade de respirar, desorientação, ansiedade, tremor, alteração da memória, dificuldade de relaxar, dificuldades respiratórias. Então, assim, muitos sintomas que não é só aquela desautonomia clássica que as pessoas acham que desautonomia é só desmaiar, é só vaso vagal, né? Então, tudo isso aqui é desautonomia. E aí a gente recebe os pacientes, né? Eu aplico questionários e eu faço como se fosse um inventário de todos os sintomas que o paciente tem. E aí a gente consegue entender bem, fecha todos esses diagnósticos e consegue entender melhor onde que a gente vai agir. Claro que vai estabilizar o mastócito, né? E claro que a gente vai fazer digamos assim, a terapêutica específica da spike, né? Com os recursos que a gente tem. Então, a gente sabe que existem alguns suplementos que ajudam a quebrar a spike, depois o Rit pode falar melhor até. Mas eu estou falando da terapia básica aqui, né? Dos mastócitos. E aí, dependendo do gatilho, você vai tratar cada gatilho. Se o paciente é pós-spike, vai tentar abordar essa spike. Se o paciente tem um Epstein-Barr reativado, você precisa tratar o Epstein-Barr. E assim por diante, a gente vai pontuando o que esse paciente tem de diferente, né? E que precisa ser neutralizado. Então, aqui a prevalência de SANA é 17%, mas é uma condição emergente, porque o nosso sistema imune está sofrendo muitas agressões, tanto de poluentes, vírus, adjuvantes, os mais diferentes possíveis, e também pelo estresse crônico. Então, hoje, nós vivemos num mundo em que o descanso parece ser um pecado. Parece assim, você está parado aqui? Por que você está parado? Né? Por que você não vai trabalhar hoje? Entende? Então, hoje, você descansar é algo assim, como se fosse praticamente anormal, né?
Então, a gente tem pouco período, pouco tempo para o nosso sistema nervoso retomar o equilíbrio, retomar a homeostase. Então, esse excesso de atividade do sistema nervoso deixa o nosso corpo num estado de alerta, num estado de luta ou fuga constante. E esse estado de luta ou fuga, esse estado de ativação do sistema nervoso simpático, gera ativação dos mastócitos por si só. Então, às vezes, o gatilho foi lá, spike, mas o estresse mantém o quadro. Então, isso é muito importante de entender, e por isso que se fala tanto nas terapias de neuromodulação para ativação do nervo vago, do sistema parasimpático, né? Que é esse que comanda o sistema nervoso autônomo. Ele vem aqui, né? Os dois ramos do vago, tá? E fazem o controle de todo o nosso organismo, do sistema de descanso e digestão. Então, não há digestão adequada com o sistema nervoso simpático ligado. Então, por isso que o estresse é um grande gatilho. E na pandemia, o que aconteceu também? Muito estresse. Até hoje tem pessoas, né, sofrendo o estresse da pandemia. Entende? Então, foi um conjunto de coisas que aconteceram que levaram a gente para essa situação, né, caótica que a gente vive. Eu digo assim, eu nunca imaginei que eu fosse atender pessoas tão doentes. Nunca imaginei. Eu não sabia que existiam pessoas tão doentes, eu acho, com tantos sintomas, né? E as pessoas que têm SAM, uma coisa que é muito interessante, elas têm uma resiliência extraordinária, né? Porque se tu for pensar, tudo que elas passam, as histórias que eu escuto, é impressionante entender como que essas pessoas conseguiram resistir a tudo que elas enfrentam, inclusive a incompreensão, né? Elas dizem que a incompreensão consegue ser pior do que os sintomas. É muito, muito marcante isso. Então, a síndrome de ativação de mastócitos é comum, são sintomas episódicos multissistêmicos como resultado da liberação em massa de mediadores inflamatórios, que pode ocorrer em surtos, né? Então, esse surto pode se manifestar como uma trombose, um surto pode ser um infarto, o surto pode ser uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico, tá? O surto pode ser uma sinusite ou uma dor abdominal, por exemplo. Pode ter sintomas de anafilaxia, mas não são todos que têm. Não precisa ter acometimento de pele e pode ser, então, primária, genética, como eu falei para vocês, ou secundária. Então, existem pessoas que, hoje eu vejo, assim, que tudo começou após a spike, sim, mas são raríssimas. Hoje eu consigo olhar para trás e eu vejo praticamente em todos os meus pacientes que eles já tinham isso aí presente. E que, ao longo da vida, isso ia sendo tratado. É uma rinite, é uma asma, é um intestino irritável, entende? Até que isso vira uma super tempestade inflamatória com vários acometimentos sistêmicos de vários sistemas ao mesmo tempo. Então, eu praticamente não consigo mais ver pacientes que começou só na spike, tu entende? A spike foi a gasolina na fogueira, né? Mas a maioria já tinha sintomas anteriores. O que você observa? É isso mesmo. Eu acho que a spike, ela pega justamente no ponto fraco de cada pessoa. Onde ela já tinha, ou já tinha uma predisposição àquilo lá, é onde a spike vai agir e vai piorar tudo aquilo que já tinha.